Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o transporte inter e aeromédico, né? Falando sobre mais a nossa atuação sobre cada segmento. Então, o objetivo dessa aula, educação continuada, e devido à questão de transporte, a gente tem que garantir a estabilidade clínica, a segurança frente a eventos adversos que podem ocorrer com esse paciente, desde o seu local de origem até seu destino. Então, a gente precisa considerar algumas condições né, a decisão de transportar um paciente deve ser ponderado frente às suas avaliações e benefícios que essa transferência, né, essa remoção vai trazer ao paciente. Então, a razão básica do transporte do paciente crítico devido à necessidade de cuidados adicionais, né? Ou seja, a gente vai deslocar esses pacientes de um local de ter com pouco recurso tecnológico, necessidades, para um local que ele vai ter esse recurso com disponibilidade. Mas também, de antemão, dentro do transporte intra-hospitalar, de um setor para o outro, ou de um setor para fazer algum exame é, de imagem, por exemplo, uma tomografia, ou até mesmo a gente levar esse paciente estável, que está estável, né, a gente levar no jardim, ou outro ambiente, para a gente reduzir o índice de delírio dentro da nossa unidade. Então, uma definição básica do transporte intra-hospitalar é o caminhamento temporário ou definitivo de um cliente de um ambiente dentro do mesmo prédio, né, assistencial, até o outro. Então, isso, né, esse transporte é intra-hospitalar, dentro do hospital, de um setor ao outro. Agora, o transporte interhospitalar é de uma origem de um hospital ou de uma unidade para outra unidade com referência, com grau de assistência de é, gravidade maior. Então, por exemplo, a gente sai de uma unidade nível 1 de suporte para o nível 2 ou nível 3, por exemplo, sempre em crescente. Ou também a gente tem que basear-se nesse transporte interhospitalar frente a pacientes repatriados, né, que a gente tem um fluxo até que grande, né, e frequente sobre esses pacientes, que vêm de Uberaba, por exemplo, para a nossa instituição até terminar a estabilidade desse paciente, até ele realmente, de fato, ter alta para o domicílio, para uma instituição de longa permanência, por exemplo. E aeromédico é um transporte onde vai necessitar de um veículo aéreo, né, que seja helicóptero, que seja avião. Então, o paciente ele vai sair de um nível de complexidade mais baixo para mais alto, e esse grau de complexidade do paciente geralmente é mais grave, né, um agravante importante, onde vai necessitar de um transporte com uma rapidez mais rápida possível, e isso tem recurso como o helicóptero, por exemplo, né? Então, o transporte aéreo pode ser indicado quando a gravidade, né, o quadro clínico do paciente exige uma intervenção mais rápida, né, em frente também a condições terrestres, que isso tem uma limitação de tempo, limitação de trânsito, seja também as condições de transferência, né, em questão da pista, por exemplo, onde pode ser algo que vai demorar um pouco mais a chegar ao destino, né, que necessita. Então, o transporte aéreo, né, utiliza-se a aeronaves de asas fixas, onde eu vou com uma distância maior, né, geralmente uma transferência com uma distância em torno de 300 quilômetros para mais. Então, essas asas fixas seria jato ou monomotor. Então, seria aviões, né, que têm suas asas fixas. E pacientes, né, tem aeronaves que têm de asas móveis, que é, por exemplo, o helicóptero, né, então, onde vai ter percorre uma distância considerável, mas uma condição a ser uma distância um pouco mais próxima, né, devido ao meio de transporte. Então, sempre a gente tem que, equipe, né, avaliar, ver se esse paciente tem condições de aeronave, visto que, devido às condições que a questão da pressão, a questão do transporte em si, pode ter mais complicação ao paciente, e dependendo da grande instabilidade desse paciente, não vai conseguir dar o suporte necessário a ele dentro da aeronave, por exemplo, visto que o espaço é muito limitado. Então, aqui a gente vai ter
alguns riscos ponderais, onde a gente tem que avaliar todos os riscos ou imprevistos, a gente tem que ter isso em mente, né? Tem que ter esse expertise frente às condições. Então, o transporte de paciente pode envolver lá uma série de riscos, né? Principalmente funções cardiorrespiratórias, e isso a gente pode baixar a oxigenação tecidual desse paciente e evoluir com uma hipóxia, uma anoxia. Então, a gente tem todas aquelas séries de complicações devido à falta de oxigênio circulante. Demais condições, então, hipertensão grave, arritmia, obstrução de via aérea, então são as condições que a gente tem que avaliar frente a, antes, né, do transporte desse paciente, por isso que tem que ser uma coisa bem avaliada e planejada. Também a gente tem os fatores de risco, seja a distância do destino, o tempo de deslocamento, a gravidade do paciente, condições do solo, né, que eu vi, por exemplo, vou transportar um paciente para um lugar que eu vou ter que, por exemplo, ela sabe que as condições de solo vai ter interferência nessas condições de transporte, né, vai levar mais tempo, por exemplo. Fator climático, vai chovendo, isso vai também impedir o rapidez. A falta de insumo e equipamento não é algo que a gente vai conseguir atuar bastante nesse sentido, né, por questões do oxigênio, questão do aspirador, condição do ventilador. Então, assim, sabe-se que não é obrigação da nossa categoria, né, frente a esses equipamentos, mas que a gente pode auxiliar, a gente pode sempre ter esse expertise, né, para orientar a equipe e auxiliar nesse sentido. Então, ó, tem respirador? Tem um respirador? Como que tá as condições de oxigênio? Está no nível suficiente de transporte? Né? Que a gente precisa também saber, olha, é muito longe, a gente vai precisar de determinada quantidade de litros de oxigênio para esses locamentos ocorrem sem alguma intempestade no meio do caminho, né? E o principal fator que a gente sempre tem que basear em treinamentos, também tem que ter uma talvez cobrança de se autocapacitar, né, frente a condições que pode acontecer, mas um principais riscos ponderais de intercorrência no transporte é uma falta de equipe preparada, né? Então, essa equipe pode estar um pouco despreparada por caso intercorrências, sujidades ocorrer durante esse transporte. Então, outra condição que a gente tem que ter ponderar, tem esses fatores que a gente pode agregar outras condições, então, por isso a gente tem que ter um planejamento, né, de transporte, então a gente pode estar somando com a equipe nesse sentido de planejamento. Transporte seguro, então, basicamente, é um risco que o paciente pode correr durante o transporte. Então, o transporte seguro, eu vou querer, então, minimizar, planejar alguma interpestagem pode acontecer durante esse transporte. Então, preciso fazer esse planejamento para ter um transporte seguro. Além disso, uma qualificação, né, pessoal, uma equipe treinada, realmente para fazer esse tipo de transporte ou diversos formas de transporte desse paciente para o destino local. Então, a gente tem que ter um planejamento, como eu venho falando aqui, planejamento desde o início dessa aula, né? Mas a gente tem vários fatores que a gente tem que avaliar, então, reforçando, né, que o destino é importante, a gente tem que saber a localização desse destino, a estabilidade desse cliente, a equipe que está indo e o tempo, né? Então, a estabilidade, o tempo, né, vai interferir muito nessa estabilidade desse paciente, porque um paciente muito instável não conseguir ser transportado, né, para um local que é daqui 3 horas, né? Então, além disso, planejamento. Então, talvez é importante a gente estar, o médico, a equipe, né, segurando esse paciente um pouquinho para estabilizar, porque assim que realmente estiver de fato estabilizado e sim seguir com transferência, com transporte, ou até mesmo que esse paciente não pode acordar, precisa de uma especificidade, então equipar esse meio de transporte, né, dar um suporte básico para a equipe, perdão, suporte mínimo, né, para essa equipe transportar esse paciente no menor tempo possível para ele chegar ao local de destino, né. E aqui a gente tem uma checklist, né, que a gente vem implementando, não sei se pelo vídeo vai dar para a gente observar certinho, mas o checklist de transporte seguro, né, que existe. Então, o nome, os dados desse paciente, o diagnóstico, o motivo do transporte, ó, é só realizar exames fora, só ele está de alta, transferência para um outro hospital, qual hospital que é,
o nível de precaução, né? Precaução padrão. Esse paciente está em isolamento de contato, respiratório, né? Por isso que a gente tem que sempre estar atento a essas condições de isolamento desse paciente. Os dispositivos invasivos. Então, esse paciente precisa sair daqui, dependendo se caso tiver algum interconhecimento do caminho, mas o objetivo é sair com dispositivos tal, chegar na referência com devidos dispositivos, né? Não ter risco de tracionar, de arrancar, né, esse dispositivo por acidente. Então, o enfermeiro vai fazer o checklist desse dispositivo que esse paciente tem, as medicações que são infusão, né? Então, aí a gente tem a noradrenalina, liprid, é, nitroglicerina, então outros medicamentos que podem estar em uso e também o nível de infusão que ele está apresentando. E aí a classificação também de nível de transporte, onde existe o nível baixo, o médio e o alto. Esses níveis, vou estar um pouquinho falando lá na frente, tá? Mas assim, a cada quanto maior o nível de complexidade, mais a equipe tem que estar preparada e mais recursos necessários, né? O contato aí no setor de destino, né? Saber quem que vai estar recepcionando, quem vai estar autorizando essas vagas, por exemplo. Então, a gente vai também ter os sinais vitais prévia à transferência, durante e pós o transporte, né? E é importante que durante o transporte o paciente vai, dependendo do nível de gravidade, sendo monitorado, avaliado em constância até o destino. Então, quando for prontuário entregue, né, então a gente sempre relata, a gente não, da equipe, né, principalmente a equipe de enfermagem, relata se foi entregue os exames complementares, prontuário, cópia do prontuário do paciente, documentações no destino, e equipamento também entregue, né, então é importante o local de origem, né, a gente tem o setor que é a equipe daquele setor e a equipe que está de transporte. Então, a equipe de transporte levou o quê? Levou o monitor, por exemplo, a gente tirou do setor o respirador, o que que é, e a gente vai checando, tá? É o modelo de checklist, a gente, né, ainda não foi implementado, mas pode ser que no futuro a gente tenha esse checklist aí para avaliar. Mas por hora a gente vai sempre em comunicação sobre o empréstimo do aspirador e do respirador, tá? E aí sempre a gente vai também exigir o cheque, né, a assinatura de quem retirou esses dispositivos. Então, a qualificação. Então, o profissional tem que ser bem qualificado nas suas atribuições. Então, eu nunca posso pegar uma demanda que eu não tenho segurança, ou se eu reconhecer caso eu não tenha segurança, porque daí eu assumo meu colega, assumo o RT, né, para a gente dar esse suporte aí, para evitar alguns imprevistos, né, durante a transporte. Então, o objetivo, então, é a equipe qualificada vai planejar um transporte seguro, evitar as complicações inerentes ao transporte, além de reconhecer as alterações clínicas que esse paciente pode apresentar antes, durante e pós-transporte, né, até chegar no destino. Então, o componente da equipe deve estar sempre em constância à atualização científica, ou seja, sempre se treinando, sempre fazendo cursos práticos, né, para estar mais próximo possível do ideal, para estar qualificado no transporte, né? Então, basicamente, a gente tem que selecionar os equipamentos necessários. Então, ó, um paciente tem entubado, então, vou precisar de um respirador. O paciente está precisando, né, ou um paciente tem um nível médio ou alto de complexidade, vou precisar de um ambu dentro desse setor para ele. Então, o fardo de oxigenoterapia, o oxigênio está adequado, tem uma monitorização desse paciente, tem um aspirador, caso precisar. Se não tem um aspirador, quais meios que eu posso usar de alternativa? Então, por exemplo, o oxigênio, o frasco de vidro para ar comprimido, né? Assim eu vou conseguir ofertar um pouco o vácuo para a gente ofertar a aspiração para os pacientes, né? Então, é crucial a gente sempre ter essa rotina, sendo componente da equipe, sempre estar em alerta quanto aos equipamentos necessários para o transporte desse paciente. Então, não custa lembrar, pessoal, não tem o respirador, o paciente está estável no respirador, mas tem ambu lá dentro da ambulância, nível de oxigênio está ok, né? Então, sempre a gente tem que ficar na nossa área de expertise, sempre em alerta, né? Para auxiliar a equipe na melhor transporte possível. E aí a gente pode estar montando, então, por exemplo, aqui a gente está montando uma unidade, a gente, né, tem os recursos necessários, mas caso a gente não tiver, tudo pronto, a gente, né, já teve necessidade de a gente montar um kit, né, de transporte, então a gente tem
o respirador, aqui eu tinha uma aula de vias aéreas, aqui medicação, tinha o DEA, aqui atrás tinha o monitor, oxímetro portátil, materiais extras, né, caso houvesse extubação desse paciente, né, materiais tanto para intubação, tanto para materiais de acesso, né, então uma mala completa para isso, e, caso necessário, né, o equipamento aí, por exemplo, a bomba de infusão. Então, o cenário real, que necessita de levar o paciente para fazer uma ressonância magnética dentro da cidade, paciente entubado, a gente precisou de preparar todos os recursos para a gente estar dando esse suporte para esse paciente, tanto na transferência, mas tanto dentro da unidade fazendo o exame propriamente dito. Né? Isso que a ressonância magnética não pode entrar respirador, não pode entrar bomba de infusão, nada de metal, visto essa grande radiação, né? Um grande nível. Então, a gente precisou de improvisar tanto um lu, tanto um extensor de oxigênio, porque a gente teve que fazer umbuzar esse paciente durante todo o seu exame, né? Então, a gente precisa ter essa expertise para entender a necessidade de planejamento e recursos necessários. Então, aqui, por exemplo, um videozinho sobre esse exemplo, então, que dá para a gente ver o equipo da noradrenalina desse paciente, a droga vasoativa dele, e aí a gente teve que criar esse tipo extenso aqui do ladinho, não sei se dá para ver na imagem, mas aqui é um extensor de O2, então a bomba estava tudo lá de fora, e a gente teve que criar essa extensão para que eu pudesse, né, fazer a ventilação desse paciente durante o seu exame, né. Então aqui tem uma imagenzinha mostrando toda a sequência do equipe, então aqui a bomba lá do lado de fora, e a gente lá dentro da unidade fazendo a, o exame, né? Então, e aqui, então, a gente vai discutir sobre, né? Olha, o que eu vou fazer uma transferência, né? É regulamentado, é permitido, o que que é? Então, a gente sempre traz a legislação, sempre se baseia em legislação. Então, de acordo com o artigo 29, né, da resolução da diretoria colegiada, que é o RDC, número 7 de 2010, né, pela Anvisa, coloca que todo paciente grave deve ser transportado com acompanhamento contínuo, no mínimo de um médico, um enfermeiro, ambos com habilidade comprovada para atendimento de urgência e emergência. Ou seja, equipe mínima, né? Então, um transporte de paciente grave, equipe mínima, é enfermeiro e um médico. E aí a gente vai aqui em frente ao nosso conselho, né? Então, RDC, resolução de 402 de 2010, pelo COFID. Então, a avaliação e monitoração dos parâmetros cardiorrespiratórios, inclusive situação de deslocamento de paciente crítico ou potencialmente crítico, estão elencados dentro da competência do terapeuta que atua dentro da terapia intensiva. Ou seja, a gente tem a liberação pelo nosso conselho de fazer toda a assistência necessária para o paciente durante seu transporte, né? Visto que aqui o fisioterapeuta pode ser parte integrante da transporte intra e extra-hospitalar, especialmente quando o paciente requer um suporte ventilatório invasivo ou não invasivo. Então, neste caso, dentro das nossas competências, né, destaque o ajuste, a verificação do funcionamento do ventilador mecânico, acompanhamento do paciente até o setor ou serviço de destino, oferecer o suporte ventilatório adequado, identificação de intercorrências associadas à função ventilatória e realização de condutas que assegurem sua adequada interação paciente-ventilador, as quais devem ser registradas em prontuários. Então, ou seja, a gente tem liberação para fazer o transporte tanto intra, extra, aéreo, médico, desses pacientes em situação grave, principalmente os pacientes que necessitam de recursos respiratórios, certo? Então, a Sobrafir também vem, né, nos reforçando e nos empoderando frente à situação. O fisioterapeuta é um componente da equipe, né, intra, extra, com necessária ventilação. E aí, um ponto-chave que a gente tem que destacar que quando tem necessidade desse transporte, principalmente extra-hospitalar, que intra-hospitalar a gente consegue dar um nível, a extra-hospitalar tem que ser um profissional exclusivo, ou seja, se eu estou de plantão, sozinho, não posso sair
em um transporte, é legal o setor serviço sem suporte. Então, eu preciso estar alguém me cobrindo no setor, ou vem um profissional extra para estar realizando esse transporte, certo? Então, nunca deixar o setor vazio, né? Porque isso categoriza como abandono de plantão. Isso é algo grave, eticamente. Então, a gente tem que fazer uma avaliação minuciosa. Então, o que a gente vai fazer? A verificar e elencar o melhor modo ventilatório, FIDO2, frequência respiratória, volume corrente, o PIB. Vou avaliar esse paciente com crânio caudal, minimamente, sinais vitais, verificar as funções hemodinâmicas, analisar as gasometrias arteriais, exames complementares, principalmente aqui, ó, importante, avaliar a rima, a fixação desse tubo, se tem pneumotórax ou não, verificar a probabilidade de acesso venoso por parte da equipe de enfermagem. Tá aqui só por conta que a gente é um dos componentes que a equipe global vai avaliar, certo? Mas aí a gente, desse verificação do tubo para cima, a gente realiza todos os componentes, certo? Visto principalmente do posição do tubo, mas também pressão do cuff a gente sempre verifica, certo? E uma condição que a gente deve relatar aqui é a questão do paciente transferido aéreo, e quando eu tiver um FG2 acima de 70%, uma PIP acima de 10, a equipe de transporte aéreo não vem buscar esse paciente, visto que se o paciente está nessas condições de FG2, de PIP, o paciente considerado muito grave, e que caso ele tiver uma instabilidade no ar, a equipe não consegue atuar. Então, o paciente que tem muito risco de que tem uma instabilidade hemodinâmica, risco de ter uma parada cardiorrespiratória, esse paciente tem que ser transferido via terrestre, visto que a aeronave não tem uma condição, dependendo da aeronave, mas isso, frente a nossas condições ideais, não tem um tamanho, ou seja, não tem um suporte do tamanho da aeronave para dar um suporte de reanimação, por exemplo, a esse paciente. Agora, o paciente foi a jato, né, foi de asa fixa, aí o paciente, né, a equipe tem condições estruturais, né, para realizar esse suporte, certo? E aí a equipe, né, tem que avaliar também, novamente, fixar bem os tubos, catéter, abrir a catéter gástrica para manter ele em drenagem, verificar o ventilador de transporte, circuitos, pressão de cilindro de O2, quanto tem, né, transportar sempre o oxigênio em reserva, porque sempre a gente bate no tecla, colocar uma reserva de oxigênio permite, pelo menos, a ventilação durante 3 vezes o tamanho do tempo de transferência, visto que algo imprevisto, né? Ó, no meio do caminho, eu tenho um congestionamento, tenho um acidente no caminho, não consigo passar. Ou o pneu furou, ou aconteceu outras condições que precisa de ter o transporte impedido, e aí eu preciso de uma reserva aí, principalmente de oxigênio, para poder estar tendo esses imprevistos, né? Também questão de trono de bateria, então por isso que sempre batemos na tecla sobre o bateria do respirador. Então, sempre deixar ele carregando para, no caso de um imprevisto, a gente ter esse suporte aí já previamente planejado. Retirar o circuito do respirador de mala externa, feito no momento da troca, avaliar o estado de sedação ou analgesia de adicionais. Então, como eu sempre falo, uma aula você fala para a gente basear no equipe multi, então nem tudo que eu estou relatando é da nossa competência, mas nossa competência frente ao conflito, ao sobrafir, é questão ventilatória, certo? Então, aí a gente fazer a adaptação do paciente ao respirador de transporte, né, é possível ter uma gasometria antes da remoção, né, caso só tiver um caso muito extremo, a gente pode solicitar a gasometria, que geralmente a gente tem um parâmetro gasométrico desse paciente antes do transporte, né. Utilizar os filtros no circuito do ventilador, utilizar o sistema de expressão fechado em pacientes muito secretivos, estão necessitando de PIP elevado, né? Então, sempre o paciente precisar de uma PIP acima de 10, paciente em isolamento respiratório, gotícula, a gente tem que usar o TrackCare no sistema de expressão fechado, ou se eu tiver também um FIDO2 muito elevado. Então, ó, se o paciente está com FIDO2 100%, necessariamente tem que colocar o TrackCare? Não. Então, tem que associar mais coisa. Então, ó, tem uma oxigenação muito elevada, tem uma PIP mais de 10, paciente muito secretivo. Beleza, vamos colocar o TrackCare. Ou, com esse FIDO2 muito alto, o médico vai precisar de um broncodilatador, só que é por aerosol.
Aí a gente coloca o time care devido à via de administração do aerosóis para esse paciente. Verificar as condições do filtro umidificador, trocar se tiver secreção molhada, visto que o filtro molhado ele vai causar uma barreira física, né? Então o paciente não vai ser ventilado, é algo que a gente tem que atentar muito. Conectar o ventilador de transporte durante a fase de teste, o oxigênio na parede. Então eu tenho que fazer a verificação do oxigênio está funcionando antes de colocar nesse paciente, né? Ajustar o respirador de acordo com o estado da gasometria ou, né, principalmente pelas condições de necessidade do paciente, transferir o paciente para a maca de transporte da ambulância. Então, manter o ritmo cardíaco, oxigênio, perdão, oxigênio, oximetria, pressão arterial não invasiva, continuamente monitorado. Então, sempre tem PPA, luz e a frequência cardíaca sendo mensurada. Então, aqui um exemplo de aeroveículos, né, aeronaves, de asa móvel, então, helicóptero, por exemplo, e asa fixa, que é o jato. Então, a gente tem essas duas modalidades. Caso a gente for necessário auxiliar uma transferência até uma aeronave, sempre a gente chega com o paciente de frente à aeronave. Ou, se caso a tripulação desse nave estiver na porta, como exemplo, a gente pode ir na lateral, mas sempre a tripulação verificando e vendo, né, tendo contato visual com a tripulação terrestre, certo? Nunca vocês vão chegar lateralmente ou posteriormente à aeronave, risco da hélices, né? E aí a gente vai ter uma catástrofe caso isso ocorrer. Aeronave de asa fixa, também a tripulação sempre tem que estar, tanto a tripulação terrestre e aérea, tem que estar em comunicação visual para antes de aproximar da aeronave. Então, por exemplo, como é dentro de um jato de transporte, então a gente vê que tem um tamanho significativo, né? Então, a gente tem a prancha fixa para esse paciente, né? Suporte de bombas, poltronas para a equipe, né? Aqui também é uma configuração diferente, mas a gente vai verificar que tem um tamanho até de certa forma adequado para a gente realizar uma reanimação, caso precisar, mas suportes sempre fixos, né? Para a gente fazer esse transporte com mais segurança possível. Aqui a gente tem uma outra exemplificação, onde a gente vai ter uma prancha com o berço, né? Para a gente fazer transporte de pacientes mais graves. A gente vê também um suporte que é bem interessante de todos os equipamentos, como precisa. Aqui a gente vai ter também uma forma de transporte via helicóptero. Então, a gente vê com o acesso à área de atuação muito restrita. A gente tem, né, todo um equipamentos, né, desde a bomba de infusão, respirador de transporte, aspirador, contusão desse paciente, a gente vê que é bem compacto. Então, por isso que o paciente tem que estar bem estável, né, ou de certa forma estável, para o transporte aéreo, caso for necessário. E aqui, então, a gente tem preparos, né? Transporte, paciente tubado. Paciente estável, parâmetros ventilatórios adequados, PIP abaixo de 10, CIDA2 abaixo de 80, sem equipe, né, de aéreo que exige abaixo de 70, porque, como dizer, dois palitos, né? Tá 70, precisa de engolir para 80, então já sempre traz esse segurança. Ó, o paciente tem que estar 70 para baixo para ter uma sequência de tranquilidade, né? A sensibilidade 2. Manter as vias aéreas férreas, o tubo posicionado corretamente, tem 4 a 5 centímetros acima da carina desse paciente, bem fixo, e ideal fixação dupla, né? Ou seja, a fixação supra-lóbulo da orelha e inferior. Eu vou dar uma estabilidade de fixação melhor para esse tubo, né? O cuff 20 a 30 é o ideal, né, preconizado nas diretrizes, substituir o ar do cuff por água destilada, certo? E aí tem equipe que, né, assim, que já acompanha a equipe que deixa, né, que permite, outras equipes não. É ideal, né, sentar fixado na cabeça que é ideal trocar o ar pela água, visto que na altitude, dependendo da altitude que vai entrar, tem uma expansão do ar, então vai aumentar mais e ainda essa pressão que existe na mucosa traqueal, então é por isso que é ideal trocar por líquido, que aí esse líquido não vai ter expansão, certo? Mas nem toda equipe de transporte eles aceitam essa substituição. Então, sempre a gente questiona a equipe, certo? Então, descartar pneumotórax ou pneumoperitônio.
porque, igual eu falei, se qualquer ar adicionar cavidade dentro do paciente, ele vai ter uma expansão e isso tem prejuízo final. Então, aqui, ó, uma pneumotórax pode expandir até 34,5% do volume inicial, devido a altitudes, né? Então, assim, acima de 8.000 pés, a gente tem essas considerações de aumento de expansividade do ar. Então, assim, a gente tem que estar atento, tá, pessoal? Então, aqui, por isso que a gente sempre fala, traqueomolaço, bate na tecla de traqueomolaço. Se eu tenho uma expansão grande de traqueia, de expansão traqueal do máximo necessário, eu vou ter risco de lesionar anéis traqueais, mas também risco de instabilidade da mucosa, porque a gente sabe que o anel traqueal é formado em C, parte posterior musculatura lisa, que é o músculo traqueal. Esse músculo também ele pode ter risco de alongamento, frouxidão. Esse frouxidão ele vai causar instabilidade nesse anel, então, em vez de manter ele aberto, o anel vai se fechar, ou ele vai ter um achatamento do anel, e isso eu vou reduzir o lumen da traqueal. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma traqueia normal, onde que eu tenho uma fase inspiratória, eu tenho um deslocamento, um alargamento da traqueia, e na fase expiratória, reduz a pressão intertraqueal, e aí eu reduzo também o lumen traqueal. Numa traqueomalácia, a gente vê ó, que a diferença do tamanho do lumen, né? E ainda imagina a fase expiratória. Então, geralmente, se ouvimos o estridor laríngeo, na fase expiratória, devido a esse deslocamento anterior da musculatura lisa, né? A gente vê aqui, ó, o deslocamento anterior da musculatura lisa na fase expiratória, e aqui também tem deslocamento devido à instabilidade do anel, ele, né, vira um formato de célula. E aí, aqui uns exemplos de no transporte intra-hospitalar, na, perdão, na verdade, a gente leva esse paciente ao jardim, né, a gente faz, sempre a gente vem ponderar sobre as práticas não farmacológicas, né, principalmente do delírio, dentro de uma unidade. Então, um paciente que ela estava muito tempo de internação, não lembro exato quanto tempo, mas um paciente nesse período aqui já estava mais de 2 meses internado, tinha vindo com traqueostomia, exame difícil devido ao DPLC. Então, falou, ó, vamos tentar levar um paciente muito agitado e tudo mais, vamos tentar levar no jardim. Então, primeira coisa, planejamento. Equipe médica, enfermagem, tem uma restrição ao transporte, o paciente está estável, podemos levar? Tudo certo, então vamos planejar. Filho, então ventilador de transporte, ambu, cilindro estava atrás, paciente conectado no ventilador, avaliação oximétrica e pulso, né, de transporte, sonda clipada e fixada, e aí a gente precisa de um carrinho. Vamos pegar uma mesa de maio para transporte, né, que vai nos auxiliar. Então, aqui a gente tem uma equipe mínima, né, 2 fisioterapeutas, uma técnica de enfermagem e equipe interna ciente, caso ocorra alguma coisa, ficar em alerta devido ao transporte desse paciente. Mas que ocorreu tudo bem, graças a Deus. Então, aqui a gente lá, né, no local do destino, a paciente, né, aqui em frente à janela, a gente, né, levando um pouquinho de sol, os banhos de sol, a gente sabe que é muito interessante ao paciente, principalmente ao dormir. Então, o paciente aqui, alegre, né? Então, aqui não sei se está vendo a foto, mas um sorrisinho aqui, o outro de cá. Então, é algo que é mínimo, mas faz muita diferença ao paciente, faz muita diferença ao desfecho desse paciente. Então, quanto menor tempo de restrição perdão, restrição no leito, ou até mesmo no leito desse paciente, sabe que o desfecho é mais negativo, né? Então, quanto mais autonomia, quanto mais habilidades na reabilitação desse paciente, mais satisfeito e mais, um desfecho mais garantido será possível, né? E para isso precisa de equipe bem engajada, com o objetivo de dar uma boa prática assistencial para esse paciente, para a gente dar um desfecho de qualidade aí, né? Entregar a sociedade com a menor sequela possível. E aqui a gente tem outra exemplificação de um gêmeo gemelares, 27 semanas. Então a gente teve que, olha, gêmeos, a gente precisa de equipar, a gente dá uma estrutura, e é uma paciente não era da nossa unidade, é uma unidade fronteira, por exemplo. Então, a gente teve que auxiliar a equipe da referência durante esse parto, durante o transporte. Então, planejamento, né? Nesse momento que a gente estava uma equipe muito grande, a gente estava contando com 3 pediatras,
enfermeiros, anestesista, fisioterapeuta sempre em prontidão, equipe de enfermagem como um todo, para garantir assistência a esses pacientes. Foi um dos transportes mais difíceis que a gente teve em preparo, porque planejar 2 respiradores, cada um com uma complacência, em questão térmica, em condições de transporte, colchoamento, né, para evitar abalos durante o transporte, a monitorização, o oxigênio está o suficiente, então é algo muito complexo, a gente tem que estar nessa expertise aí durante, sendo componente da equipe. É algo super gratificante, a gente vê um sorrisinho no rosto do paciente, né, durante uma vê sol, algo tão simples, né, mas a gente tem que explorar esse recurso natural, a gente sabe o benefício que o paciente traz, a gente sabe que o sol é luz, é algo esperançoso, algo que vai trazer uma motivação a esse paciente, e isso vai trazer um desfecho muito interessante. Então, frente a todas as complicações, intempéries, sempre a gente tem que ter uma expertise de raciocínio, como o que podemos fazer diferente, o que podemos auxiliar a equipe, o que a gente pode trazer de benefício a esse paciente. Então, a gente tem que sempre estar nos atentos e aí, talvez são algumas práticas que a gente não tem, por exemplo, não autonomia, mas uma escala, algo que é corriqueiro no transporte, mas a gente precisa estar aí disponível equipe para a gente auxiliar durante esse preparo na transferência, ou caso necessário na transferência também, que é algo que é raro, mas já aconteceu várias vezes estar aí no transporte para auxiliar a equipe, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição, espero que essa aula, né, não sei, um pouquinho extensa for hoje, mas que seja proveitoso para vocês, tá bom? Aqui estão as referências, as nossas portarias de suporte, né, caso precisar da resolução do conflito e a Sobrafir e a Anvisa. E trazer para vocês apresentar a Associação Brasileira de Fisioterapia Aeroespacial, né, veio fundada aí em 2023, é uma associação que eu faço parte, que vem crescente, a gente tem vários cursos, né, disponíveis. Eu fiz o curso do Conflito, que foi disponibilizado alguns anos atrás, né, frente a esse transporte, mas a gente sabe que tem algumas empresas, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, que oferta essa imersão, essa capacitação. É, é algo que está crescente, a gente, né, dentro desse grupo da associação, a gente tem uma discussão muito legal com a equipe como um todo, e a gente tem vários fisioterapeutas que trabalham especialmente em transporte aéreo, né, a gente sabe que em grandes capitais aí tem um suporte mais necessário, e é uma troca muito legal. É uma associação que vem crescente, a associação, se não me engano, está em volta de R$ 50 a anuidade, então é algo que é bem fácil acesso, que dá um suporte para nós aí, em crescência, né, para uma hora vir-se uma especialidade na nossa categoria, certo? Nutrição, que é onde a gente estava voltando, transporte, um transporte difícil, que a gente volta, né, com sensação de dever cumprido, né, frente a nossas contribuições ao nosso paciente, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida fica à disposição, até mais.